a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos colocar sobre os pés. Vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, a qual escreveu o Dr. Lucas, o capítulo número 5 e o primeiro versículo. Evangelho de Jesus, a qual escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5 e o verso 1. Louva a Deus por você que trouxe a sua Bíblia. Aleluia. Diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à beira do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos ouvir a Tua palavra e eu creio, Senhor, que Tu tens algo personalizado para cada um dos corações que aqui estão. Que não venha ser eu falando, mas o Teu Espírito Santo, porque quem transforma de dentro para fora é o Teu Espírito Santo. Usa-me como das demais vezes e que o Senhor venha me renovar, venha me curar, venha me abençoar enquanto eu estiver derramando da Sua palavra. Amém e amém. Tome seus assentos. É uma alegria estar aqui esta noite com vocês para ministrar a palavra. Estou bem gripado, estou com a voz bem ruim, mas acredito que vocês vão me entender. Se precisar abaixar o microfone aí, Ferrari, se eu me empolgar, fica à vontade. Amém. Meus amados, o capítulo de número 5 que Lucas escreve, Dr. Lucas vai contar no capítulo de número 5 como Jesus começa a escolher os seus discípulos. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele vai escolher aqueles 12 homens que iam caminhar com ele pelos 3 anos e meio nessa terra. Jesus vai escolher os seus discípulos. E a história nos conta que Jesus chega próximo ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e todos estes nomes são o mesmo lago. E quando Jesus está se aproximando deste lago, ele está sendo oprimido por uma multidão que queria ouvir da palavra de Deus, que queria ouvir sobre o reino de Deus. Aqui eu já me alegro, Pai. Por quê? Porque bom é quando se agrupa algumas pessoas, e nesta noite homens, que vêm com o desejo no coração de cultuar a Deus, de adorar a Deus igual vocês já adoraram, de agora estar para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque é bem mais fácil reunir os homens quando só tem carne, quando só tem festa, quando só tem algo que apetece a nossa carne. Mas ao ouvir a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Ouvir a palavra de Deus e sobre o reino de Deus é algo que alimenta o nosso espírito. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Por quê? Porque se fosse pela nossa carne somente, nós não estaríamos aqui, estaríamos cansados em casa, estaríamos tomado banho, deitado, visto um filme, visto uma série e algo a mais. Mas se você está aqui, é porque você quer alimentar o seu espírito. Quando os homens estão ali oprimindo Jesus para ouvir da palavra, o versículo 1 diz que Jesus avista 2 barcos no mar da Galileia. E quando Jesus vê os barcos, ele vê que o barco está vazio, porque os pescadores que era para estar dentro do barco estão fora dele lavando as redes. Seu Vendra,
Quando Jesus olha que os pescadores não estão dentro do barco, estão sim fora lavando as redes, Jesus já sabe, Jesus entende que eles não haviam pescado nada. Por quê? Porque se eles tivessem pescado, eles estavam se preocupando com o peixe. Se eles estivessem com alguns peixes dentro do barco, eles estavam se preocupando em chegar lá e tirar o peixe do barco, e levar para o sal, e levar para aqueles que contavam, e fazer dinheiro com o peixe. Mas não, eles estavam com o barco vazio, e estavam lavando a rede. E aqui, se tem algum pescador aqui, já vai saber que, por mais que o pescador não pegue nenhum peixe, a preocupação dele é lavar a rede. É cuidar, Moisés, tu é pescador e sabe disso, por mais que aquelas vezes que você vai pescar e não pega nada, mas você tem que cuidar do seu material de pesca. Por quê? Porque você sabe que aquela ali não foi a sua última pescaria. Você sabe que vai ter mais oportunidade para pescar. E se você vai ter mais oportunidade, você precisa lavar. Você precisa cuidar daquilo que você vai usar para pescar novamente. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que na nossa vida, algumas circunstâncias chegam, alguns dias maus chegam, alguns tempos difíceis chegam, que vem às vezes batendo tão forte na nossa vida, que nós não fizemos igual esses pescadores. Nós não lavamos as redes, a nossa vontade é jogar a rede fora. A nossa vontade é quebrar o barco, afundar o barco e dizer: eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais essa família, eu não quero mais esse trabalho, eu não quero mais saber de igreja, eu não vou lavar a rede e não quero mais nem saber de barco. Mas essa noite, através dessa palavra, eu tenho uma mensagem para corações que entraram aqui, quem sabe pensando algumas dessas coisas. Ei, não jogue o barco fora, não jogue a rede fora, foi só um dia mau, é só um tempo difícil, é só uma fase ruim que você está passando. Deus vai te dar mais oportunidade, Jesus vai te dar mais oportunidade de você usar o seu barco e a sua rede novamente. O que o diabo tem feito na mente de homens no nosso tempo é dizer: tu não vai ser mais nada, tu não vai ter mais família, tu não vai chegar em lugar nenhum. E os homens que têm dado ouvido para o nosso inimigo, para o inimigo da nossa alma, têm abandonado tudo. Com certeza você conhece alguém que foi conversar e ele contou a história difícil que ele está passando. E tudo que ele consegue ver é desgraça. Tudo que ele consegue ver é derrota. Por quê? Porque ele está enxergando na ótica de estar vendo um barco vazio. Ele está enxergando na ótica difícil que ele está vivendo. Mas aqui nós vamos aprender algo maravilhoso com Pedro. Por quê? Porque a palavra diz que tinha 2 barcos. E Jesus vai até o barco de Pedro. Chega próximo de Pedro e diz: ei, vem cá, empresta o teu barco que eu vou subir em cima dele e vou pregar para esta multidão. Pedro deixa de lavar as redes, vai lá, pega o barco que está vazio, traz até Jesus, Jesus sobe no barco e agora Jesus da polpa do barco pregando para a multidão e Pedro volta a lavar as redes. Isso aqui, homem, é algo que nós devemos gravar na tábua do nosso coração. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo que essa sociedade, que esse mundo e o sistema que rege o mundo se eu estou numa ruim, eu desejo que todo mundo esteja numa ruim. Se eu estou passando um tempo difícil, e olha que já teve gente assim perto de mim, hoje não tem mais, mas já teve. Se eu estou passando um tempo difícil, parece que aquele amigo que está no grupo, ele faz uma força para te ficar ruim, para te passar um tempo difícil igual ele. Não aceita estar ninguém melhor, não aceita estar ninguém por cima. Eu me lembro na minha adolescência, quando nós tinha aqueles namoricos de adolescente,
que eu tinha um amigo, que quando ele estava namorando, eu podia estar namorando também. Mas se a namorada deixasse dele, ele fazia de tudo para mim terminar o relacionamento, para estar solteiro junto com ele. E eu era um banana, eu era um influenciado facilmente, e ali fazia. Por quê? Porque há pessoas que não conseguem entender. Se eu estou passando um tempo difícil, não sei o porquê Deus está permitindo eu viver isso, não sei o porquê da circunstância de eu estar passando esse tempo, mas se eu tenho condições de ajudar, se eu tenho condições de proporcionar algo para alguém estar melhor, eu faço. Eu faço. Pedro podia ter pensado, eu não peguei nada, estou aqui lavando a rede, se Jesus vem e pede meu barco emprestado ainda. E ainda ele vai usar o meu barco para subir nele e falar com a multidão. E a multidão toda vai olhar para o meu barco e dizer, Pedrão não pegou nada essa noite. Pedrão é pescador dos bons, é um dos melhores aqui da aldeia. E ele não pegou nada. Estão usando o barco do Pedro vazio. Isso é coisas que o diabo coloca na cabeça de um homem. É dizer, o cara aquele lá, que vocês estudaram junto, cresciam junto, trabalhavam na mesma empresa, está crescendo e você não, você está falido, você está com problema, você nunca vai dar nada. É pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente através de setas, mas que nós viemos aprender com Pedro. E eu tenho certeza que quando Jesus chama Pedro, e ali eles já tinham conhecimento um do outro, isso é só uma parte da história, ali não foi a primeira vez que Jesus teve um encontro com Pedro, é porque Jesus sabia do coração que Pedro tinha, que mesmo no tempo difícil, quando chega a oportunidade de abençoar alguém, de estender a mão para alguém, eu não me nego. E ali você vai semeando. Ali você vai semeando. Quem sabe na sua história, você não tem um amigo, um conhecido, que quando você estava numa ruim, ele tinha menos que você, mas quando ele teve a oportunidade, ele semeou na tua vida, ele estendeu a mão para ti, e agora que você está bem melhor que ele, você tem prazer em estender a mão. Assim é o reino de Deus. Nós entendemos que o reino de Deus, quanto mais as bênçãos do céu vêm sobre a nossa vida, mais se derrama, mais nós viramos um canal para abençoar aqueles que estão à nossa volta. É por isso que você tem que estar sempre perto de alguém que é parecido com Jesus. Quem é parecido com Jesus tem esse coração. Ele não pega tudo para ele derrama. Só que só chega nessa altura, só chega nesse patamar de viver isso, quem é igual Pedro, quando não tem nada para oferecer, ou só aquilo pouco que ele tem para oferecer, ele serve o reino, ele abre mão e estende a mão. Quando Jesus vê Pedro tomar aquela linda atitude, Jesus fala assim, Pedro, vou conjecturar aqui, Pedro, teu barco está vazio, tu me emprestou, tu cedeu para mim aquilo que tu tinha de melhor, um barco vazio. Agora eu vou te mostrar o que eu faço na vida de quem, no seu dia mau, no seu dia frustrado, no seu dia difícil, dá aquilo que ele tem e coloca na minha mão. E aqui eu não estou falando de oferta, e é claro que usa isso também na oferta, mas não estou falando de oferta, eu estou falando do coração. Eu estou falando de um coração que, independente daquilo que está vivendo, entrega aquilo que tem para o reino de Deus. E no final vocês vão entender mais do que eu estou falando. Pedro, faz assim, pega o barco e vai lá para o fundo, Pedro. Pega este mesmo barco e vai lá para o fundo. E daí Pedro, com muita educação, porque sabia que ele era o mestre, o filho de Deus, disse, Senhor, nós passamos a noite toda. E aqui eu conjecturo, acredito que Pedro falou, Jesus, eu sei aonde dá peixe. Conforme o vento, conforme a lua, conforme as estrelas, eu sei aonde os cardumes estão. E a gente foi para todos esses lugares e não tinha nenhum peixe lá. E agora de dia não tem ninguém pescando, os barcos estão todos esvaziando os que pegaram, os que estão vazios estão esperando a próxima noite, agora nem é hora de pescar.
Agora não vai dar nada, Jesus. E tu queres que eu vou para lá. É bem isso que Jesus fala para Pedro. Bem isso que Pedro fala para Jesus. E o que ele ouve, sabe o que é, Flávio? Pedro, eu sei de tudo isso, mas ouve o que eu estou falando. E Pedro responde: Senhor, segundo a tua palavra, eu vou fazer o que tu está falando. Senhor, segundo a tua palavra que tu me disse, eu vou te obedecer e vou para o alto mar, vou lá para as águas profundas. Ei, Lucas, ao final da história de Pedro, nós vamos entender que, quando a gente já conhece o final da história, é fácil dizer, é fácil entender que era para Pedro ir. É fácil, nós já conhecemos o final da história. Agora, cada um de nós que está aqui, temos uma história. E você não conhece o dia de amanhã. Você não conhece o que vai acontecer amanhã. Mas se eu te dar a certeza, segundo a palavra, que se você tomar a mesma decisão de Pedro, você vai ter o mesmo resultado que Pedro. Nós temos vivido isto, tem muitos irmãos aqui que vivem isso, por quê? Porque por mais que não está batendo as informações, mas Pedro diz, olha, eu não estou entendendo nada, mas segundo a tua palavra eu vou andar sobre ela e eu vou ver o que vai acontecer. Ei, você não precisa andar segundo aquilo que eu penso, você não precisa andar, se não quiser, sobre aqueles conselhos que eu tenho para te dar. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você andar segundo a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, se você andar segundo a Bíblia Sagrada, eu tenho certeza, aquilo que Pedro viveu, aquilo que muitos aqui estão vivendo, você vai viver o melhor tempo da tua vida. Segundo os princípios, segundo a palavra. Jesus, tu falou, estou dentro, vou lá então. Quando chegaram lá, aonde não era para pegar nada, Jesus falou o quê? Joga a rede. E aqui está um mistério. Por quê? Porque imagina se Pedro é um pescador vadio, igual tem muitos, de que chega com a rede tudo suja, tudo linhado, e diz, isso aí, deixa aí no canto do barco, que daí depois nós resolvemos. Imagina, Jesus dizendo, Pedro, joga a rede, Pedro dizendo, Jesus, estou com um problema aí, a rede está suja ainda da pesca passada, a rede está tudo alinhada e na pesca passada vai dar problema. Não, a rede já estava limpa e alinhada. É por isso que a nossa vida tem que estar limpa e alinhada antes de acontecer aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Não deixe para alinhar, não deixe para limpar quando chegar a hora de tu viver o sobrenatural. Oh meu Deus do céu, essa aqui não estava no script. Não deixa para ajeitar as coisas quando Jesus querer fazer o sobrenatural na tua vida. Alinha, limpa, faz aquilo que a palavra diz, que quando o tempo do sobrenatural chegar, você vai ver aquilo que Jesus tem para a tua vida. Oh, aleluia! Quando Pedro joga a rede, e a expectativa de quem anda segundo a palavra de Jesus, eu vou te falar, é bom ter fé. E eu prego sobre fé. Só que tem vez, Logan, que nós jogamos a rede e até cremos na palavra, mas nem nós acreditamos. Tem vez que é bom ter fé, é bom acreditar, ouvir a palavra, jogar e acreditar, mas tem vez que, olha, está tão difícil que a gente joga a rede e diz, olha, não, aqui não tem peixe nunca. Aqui não tem. Mas eu posso ver eles olhando a rede, daqui a pouco começar a sentir puxar na mão. Daqui a pouco o pescador sabe que quando segura na rede, quando tem peixe na rede, você começa a sentir que algo começa a mudar. Algo começa a mudar no cenário. Por quê? Porque creu na palavra, creu no direcionamento, creu naquilo que Jesus direcionou. Tem uma palavra para o teu coração aqui. Ei, debaixo da autoridade dessa palavra, eu declaro para homens aqui esta noite, que você vai sair daqui esta noite, e você vai sair com a mão na rede, e quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, lá onde a situação estava tudo difícil, você vai começar a sentir a rede mexer, você vai começar a ver que Deus está trabalhando na tua história.
Você vai começar a perceber. E Pedro, quando começa a perceber, começa a se encher a rede de muitos peixes, mas começa a ficar cheio, a ponto deles passar trabalho para colocar dentro do barco, e joga a rede de novo, e puxa, e eles enchem o barco. Eles enchem o barco, a ponto de as redes começarem a não suportar mais, a ponto de eles começarem a perder peixe, porque a rede está começando a se romper, a ponto de o barco quase afundar. E aqui é maravilhoso isso, Moisés. Por quê? Porque quando o barco começa a apresentar alguns problemas, porque agora o Pedro está vendo o sobrenatural, a maior bênção de Deus sobre a vida dele, é isso que Pedro está vendo. Mas começa a haver alguns problemas na bênção, começa a haver alguns problemas no sobrenatural. O quê? A rede e o barco estão afundando e a rede está com problema. Mas a passagem diz que havia outros barcos que foram junto com Pedro. E quando Pedro vê o barco dele cheio, Pedro faz o sinal e diz: ô amigão, vem cá, bota um pouco no teu barco aqui, bota um pouco no teu barco que o meu não afunda, bota um pouco no teu barco que quando o teu barco estiver cheio, eu continuo pescando, eu encho o meu, encho o teu, tu enche do outro, e tem bênção para todo mundo. Isso é o princípio do Evangelho, isso é um dos pilares do Evangelho, é nós entender que aquilo que Jesus tem para a nossa vida não para em nós, jorra. É de entender aquilo que Jesus faz na nossa vida, não é só para nós estar bem, é para nós ficar rico, é para nós ser isso, é para nós ser aquilo, não, o principal, o maior foco é quanto mais enche o teu barco, mais você espalha para aqueles que estão à sua volta. E infelizmente, no meu tempo de ministério, no meu tempo de evangelho, eu tenho visto muitas pessoas alcançarem de Jesus este sobrenatural, vinha, encher o seu barco, pescar tanto que quase rasga a rede, mas não quer repartir, mas ouve Jesus para ir pescar, mas deixa de ouvir Jesus dizendo: ei, reparte, ei, vai afundar o barco, ei, vai acabar com a tua rede, ei, tu vai acabar com a tua história, com bênção em tudo. Que essa palavra venha para todos os nossos corações aqui. Eu não sei, eu acredito que tem dois grupos de homens. Tem um grupo de homens que está no cenário de que precisa desse sobrenatural, de que precisa ver as redes cheias, de que precisa ver o barco cheio de peixe. Eu acredito que Jesus vai fazer isso na tua vida. Mas tem um outro grupo de homens que estão com o barco cheio, estão enchendo, e Jesus tem enviado pessoas, e Jesus já tem tentado te avisar: ei, reparte, para, ei, para que tu vai morrer com bênção e tudo. Para que tu vai ter problema mesmo dentro da igreja, para que tu vai ter problema mesmo sendo líder, para que tu vai ter problema mesmo sendo pastor, para. Nós viemos ter os ouvidos sensíveis para a voz de Jesus, o mesmo ouvido que nós temos sensível quando está tudo numa ruim, porque o ouvido que fica sensível quando nós estamos numa ruim, né, o da agropecuária, esqueci teu nome, Alessandro? Alessandro, quando nós estamos no deserto, na prova, a gente dobra o joelho e diz: Jesus, fala comigo, Jesus, me dá uma direção, Jesus, olha o meu problema aqui, Jesus quer, e a gente ora e fica escutando. Cadê o profeta? Como é que Jesus vai falar? A gente fica com o ouvido sensível, nossa, fica ali tinindo. Agora, quando a gente está numa bênção, quando está com o dinheiro na conta, quando está abençoado, quando está de vento em popa, parece que bota um tampão, e às vezes Jesus envia o profeta, a palavra vem, reparte, ajuda, estende a mão, e daí bota um tampão. Ei, não deixe o barco afundar cheio de peixe. A história a seguir é linda, a história a seguir é sobrenatural. Não destrói, não deixa tudo, não. Continua seguindo Jesus, continua vivendo o Evangelho, não deixa ninguém parar você, não deixa ninguém te destruir, não, continua
ouvindo a voz de Jesus. Por quê? Porque a mesma voz que fez com que o teu barco enchesse de peixe, é a mesma voz que vai dar direção para você voltar com o barco cheio de peixe e não se perder lá no meio do mar. Quando Pedro ouve Jesus pelas duas vezes, a primeira para ir, a segunda para repartir e voltar. Quando Pedro ouve Jesus, Pedro se rende. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus. E isso aqui é loucura. Por quê? Pedro viu a maravilha. A galera que estava zoando ele, agora vai ver os barcos tudo até a tampa de peixe, uma pesca que nunca aconteceu. Agora é o Pedro, é o cara, é o melhor de todos agora. Mas ele se prostra, depois que vê o milagre. Será que o nosso coração vai continuar assim, depois que a bênção chegar? Será que o nosso coração vai continuar aquebrantado mesmo depois do barco cheio de peixe? Será que o nosso coração vai ficar sensível a ponto de render toda a honra e glória a Jesus depois que Ele te levar aonde Ele quer te levar? Se preocupe com isso. O que dá longevidade naquilo que Jesus faz nas nossas vidas é estar sempre prostrado aos pés dele, no dia mau, no dia bom, no dia mau, no dia bom. É isso que nos dá longevidade. Pedro se prostra e diz: Senhor, ausenta-se de mim, afasta-se de mim, que eu sou pecador. Olha o coração do Pedrão, mano. Senhor, afasta de mim, eu sou pecador, eu sou falho. Eu não sou digno de estar participando disso que está acontecendo. Esse é um coração de um homem cheio de Jesus. Esse é um coração de um homem que serve a Jesus. É entender que tudo aquilo que acontece através da vida dele, por mais que é o nome que dele cresce, por mais que é o nome dele que aparece, mas toda a honra e toda a glória é de Jesus, porque nós somos falhos, nós somos pecador, nós não somos merecedor. Ei, quanta gente olha para mim, o Rafa pregando, o Rafa falando essas coisas, eu conheço. Esse bicho é um safado, esse bicho é um sem vergonha, isso aí aprontava, isso aí. Ei, mas eu decidi ter um coração prostrado aos pés de Jesus. Eu decidi ouvir o que Ele tem para dizer e praticar aquilo que Ele tem falado através da sua palavra. E quem toma essa decisão, por mais que muitos não acreditam, por mais que muitos falem qualquer coisa, mas quem vive com Jesus e ouve a voz dele, tem o sobrenatural diariamente acontecendo na vida dele. Pois que o espanto se apodera dele, Pedro ficou apavorado de todos que ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo que também Tiago e João, que eram companheiros de Simão, disse-lhe Jesus: Simão, não temas, de agora em diante será pescadores de homens. O que Jesus tem para fazer na tua vida, quando o teu coração for dele. O que Jesus tem para fazer na tua vida, quando o teu ouvido estiver sedento por ouvir a voz dele. O que Jesus tem para fazer na tua vida é tão grande, que vai impactar aquelas pessoas que estão à sua volta. Vai impactar aquelas pessoas que vão ver o teu barco vazio e tu lavando rede, mas no mesmo dia, na mesma história, vão ver o teu barco cheio e dizendo: só pode ser Jesus na vida dele. É aquelas pessoas que na brincadeira dizem: olha, esse aí não tem jeito não, esse aí não muda não, esse aí vai morrer assim, esse aí, vício, domina ele nunca vai conseguir largar, ele nunca vai conseguir parar. Mulherada aí, a bagunça aí, não vai conseguir, vai morrer assim, esse aí não tem jeito. Esses mesmo vão ser aqueles que vão testemunhar o que Jesus fez na tua vida. Esses mesmo vão olhar para você e dizer: não tem como conseguir sozinho, é Jesus na vida dele. Ei,
Quem sabe você tem vergonha de dizer que é crente? Quem sabe você tem vergonha de dizer que Jesus é na sua vida? Quem sabe você tem ainda vergonha, por quê? Porque tem esse processo. No começo eu tinha muita. Eu era muito conhecido, era o Rafa, do posto, todo mundo me conhecia e tal. E eu fui de um extremo para o outro. E daí eu tinha, tu está na igreja? Estou. Mas depois que eu comecei a experimentar o que Jesus faz na vida de um homem que se prostra aos pés dele e decide ouvir a voz dele, eu comecei a falar, é só Jesus na minha vida. É só Jesus que tira o homem da prostituição. É só Jesus que liberta o homem da pornografia. É só Jesus que liberta o homem dos vícios. Eu via a cerveja, escorria o canto da boca que me mastigava, ao ponto de jejum e oração e ouvir a voz de Jesus, a ponto de tomar uma lata de cerveja trincando, quase congelando, e parecia que ela tinha 40 graus, não desceu. Eu disse, não, isso aqui é loucura. Jesus pode fazer o sobrenatural na tua vida. Jesus pode fazer aquilo que para ti é impossível. Ele vai fazer na tua vida. Só depende de você se prostrar e dar o ouvido àquilo que Ele tem para a tua vida. Nada é impossível para Ele. E sabe qual é a cereja do bolo? Pela terceira vez Jesus fala com Pedro. A primeira, presta teu barco. A segunda, vai ao alto mar que tu vai ver o sobrenatural. E a terceira, essa é pancada. Abandona tudo isso aí. E vem, que eu quero te fazer pescadores de homem. E o que aconteceu? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Isso aqui é loucura. Só que pouca gente vive. Eu não vivo isso aqui, literalmente. Tem gente que vive, eu conheço gente que vive. Qual é que é o literal? O literal é você ouvir o chamado de Jesus, ver que Ele faz coisas sobrenaturais, você querer isso para a tua vida e abrir mão de tudo. Se for empresário, vende a empresa, abandona a empresa e vai viver o Evangelho e vai ver o que Jesus quer. Eu conheço gente assim. Profissão, faculdade, estudou, passou na OAB, é advogado, vai advogar, família de advogado, tem tudo. Abre mão para viver o Evangelho de Jesus. Vai ser missionário, vai ser pregador, vai ser cantor. Isso é loucura. E tem mais uma, se Jesus tem isso para a tua vida, tu não vai ter paz em qualquer área da tua vida, se não viver isso que Jesus quer para ti. Tem testemunho, seu Ramon, de pessoas com 60 anos, empresários, viveu tudo aquilo que ele tinha. Viveu, mas sempre com algo incomodando. Crente, buscando pela salvação. Depois de tudo, ele entendeu o chamado de Jesus para a vida dele, ele abriu mão de tudo, e tinha o carrão de 300 mil reais, e agora ele nem sabe o carro que ia ter, porque a igreja que ele ia ir, ia ter que aceitar o carro que a igreja estava. E ele dá um testemunho dizendo, eu sou o homem mais feliz dessa terra. E quem que entende isso? Quem que entende isso? Mas eu creio que isso é para poucos. E se é para você um dia, você vai lembrar dessa pregação e me inclua no seu testemunho. Mas sabe o que é para a maioria de nós? Sabe como é que se aplica essa parte da história de Pedro para a maioria de nós? É sobre o nosso coração. É sobre Pedro tomando essa decisão, ele está dizendo, Jesus, o meu coração não está num barco cheio de peixe. Jesus, o meu coração não está num conto de um dia que eu não peguei nada e fui e voltei com o barco cheio de peixe. O meu coração está naquele que pode todos os dias fazer o sobrenatural na minha vida. Deixa eu explicar mais aqui para todo mundo entender. Aonde está o teu coração? No Jesus que vai te abençoar, vai te tirar dessa situação difícil, pode restaurar o teu casamento, pode fazer tudo na tua vida,
e depois tudo que Ele te deu dominar o teu coração? O dinheiro que Ele te deu ser dono do teu coração? Aonde Ele te colocou te dominar e tu não ouvir mais a voz dEle? Ou o teu coração está nele? E independente de onde que Ele te colocar, independente de onde que Ele te levar, independente do que Ele te der, o teu coração vai continuar estando nele. Saia daqui com essa palavra no seu coração. E eu vou te bater a real. Jesus conhece o nosso coração. E Ele sabe aonde Ele pode nos levar. E eu nunca conheci alguém que estava com um coração no momento e depois mudou o coração. Geralmente, Jesus chama para seguir Ele, para marcar a história de alguém. Pessoas que Ele conhece o coração, que lá na frente não vai se vender, não vai se romper. Ah, mas eu conheço história de que começou certo e terminou errado. E você vai reconhecer, ou vai estudar bem a história, chegou lá em cima por causa do pai, por causa da mãe, por causa da conexão, nunca foi por causa de um coração que serve a Jesus. Porque todos aqueles que iniciam desde o começo já com um coração que serve a Jesus, você vai vendo, vai acompanhando ele ao crescimento, tudo ele dá glória a Deus. Você diz assim, olha, não tinha como tu estar aí, foi Deus que te colocou, Jesus me colocou aqui, eu não merecia. Olha, tu está vivendo tudo isso, como é que faz? Você vai ouvir da boca dele dizer, Jesus está fazendo tudo isso na minha vida. Que nós homens viemos ter esse coração. Um coração preparado para viver aquilo que Jesus quer. Um coração que vai experimentar do sobrenatural. Essa igreja aqui é uma terra fértil. Nós já temos ouvido muitos testemunhos, vamos ouvir. E não é sobre prosperidade, não é uma igreja que prega prosperidade, é uma igreja que prega evangelho. É uma igreja que ensina aquilo que Jesus ensinou. E todos aqueles que vivem o evangelho e decidem viver aquilo que Jesus tem para as suas vidas, o próprio evangelho diz, sem mais aqui na terra, e ainda salvação. Quem sabe você entrou aqui esta noite, igual Pedro, com o barco vazio, lavando a rede, pensando em desistir. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Desistir não é opção. Se você está aqui, Deus te trouxe aqui esta noite, desistir não é opção. A opção que tu tens esta noite é ouvir a palavra de Jesus dizendo, ei, empresta o teu barco, me dá aqui a tua vida, que tu vai ver o que eu vou fazer nela. Vamos colocar sobre os pés. Cavinha, faz uma adoração aqui para nós. Mas isso só vai acontecer se o seu coração estiver aquebrantado aos pés dele, dizendo, eu sou pecador e eu preciso te ouvir. Eu preciso parar de ouvir voz de homem, que faz eu fazer, que pede para eu fazer tudo aquilo que vai de contra o evangelho, de contra os princípios de Jesus. E eu preciso fazer aquilo que tu queres para a minha vida, por mais que não seja fácil. Por mais que a nossa carne grita para fazer o que é errado. A nossa carne grita para fazer aquilo que nos deixa longe de Jesus. Mas Jesus te ama o suficiente de operar o sobrenatural na tua vida para mostrar que Ele te ama e Ele quer você aos pés dEle. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo falou ao coração de homens aqui esta noite. Homens que querem ter esse coração aquebrantado aos pés de Jesus. Homens que estão com o barco vazio, homens que estão com o barco cheio, homens que querem experimentar este sobrenatural, mas homens que querem continuar com o coração aquebrantado aos pés de Jesus, para não se perder na curva, para não se perder na estrada, para não se perder e ter longevidade naquilo que Jesus tem na tua vida. Eu quero orar por você, debaixo da autoridade dessa palavra. Se você quer uma oração, vem até aqui à frente. Tem algo sendo derramado dos céus para homens aqui esta noite.
Comece a adorar. Tem algo dos céus para corações. Mas eu estou com o meu barco vazio. Vem que tu vai ver o sobrenatural. Mas eu estou com o meu barco cheio. Vem que o Espírito Santo vai quebrantar o teu coração para você não se perder no caminho. Oh, Espírito Santo, feche seus olhos. Feche seus olhos e agora eu peço para o meu amigo Espírito Santo visitar os corações dos homens que estão aqui. Eu peço para visitar aquele coração aquebrantado que está aos pés. E que o sobrenatural venha descer sobre a tua vida. Que o renovo espiritual venha descer sobre a tua vida. E eu peço também para o meu amigo Espírito Santo visitar este coração de pedra. Esse coração que acha que não vai acontecer na tua vez. Esse coração que acha que não vai acontecer com a tua história. Eu profetizo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você vai viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, você vai experimentar o sobrenatural para a sua vida. Que não haja fruto na vide. Seja tocado por esse Espírito Santo. O mesmo Jesus que estava lá no barco com Pedro está aqui esta noite. O mesmo Jesus quer te tocar. O mesmo Jesus quer te tocar. Sinta o toque dele agora esta noite. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. Oh Espírito Santo, Pai, colocasse essa palavra no meu coração e não foi em vão. Tem homens aqui esta noite, Senhor, que precisam ver o sobrenatural na vida deles, naquela área que só Tu sabes, naquela área que só Tu conheces. Olhe para mim aqui, homens que aqui estão. Olha aqui para mim. Ei, Jesus tocou na área da vida de Pedro que ia impactar ele. Jesus tocou na área da vida de Pedro que ia impactar ele. Porque Jesus viu o coração que Pedro tinha. Jesus tinha uma história na vida de Pedro. E eu não tenho dúvida que todos vocês que aqui estão são Pedros aqui esta noite. Então cada um tem uma área que você vai colocar agora para Jesus. Jesus, se Tu tocar nessa área aqui, meu coração é Teu. Jesus, se Tu tocar nessa área aqui, o meu coração é Teu. Enquanto eu estou falando, vai falando a área aí para Jesus. Vai falando a área que Ele quer tocar na tua vida. Vai falando na área que Ele precisa tocar para te render aos pés dEle e dizer: é Jesus mesmo na minha vida. Ele me ama e tem uma história para mim. É debaixo dessa palavra que eu estou falando. É área financeira. É no seu casamento. É enfermidade. Coloque essa área agora aos pés de Jesus. E você vai ver o que Ele vai fazer ainda esta semana. E você não vai ter dúvida que Jesus te ama, que Jesus quer o teu coração, que Jesus quer entrar na tua história. Colocou a área agora na mão de Jesus? Deu nome? Feche seus olhos, agora eu quero orar por você. Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro por esses homens que aqui estão, Senhor. E eles estão crendo. Eles estão crendo, Senhor, que o Senhor vai tocar. Pai, pelo amor que Tu tem pela vida deles, pelo amor que Tu tem pelo coração deles, eles vão ver o seu barco se encher de peixes. Eles vão ver o sobrenatural naquela área que eles colocaram nas Tuas mãos. E eles não vão ter dúvida
que tu ama, que tu quer eles, que tu quer o coração deles, que tu tem uma nova história, que tu tem algo novo para a vida deles, que tu tem uma história linda e maravilhosa na vida deles. Oh, aleluia. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Você pode adorar, você que conhece. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Para encerrar, temos alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus. Você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você não tomou essa decisão ainda, precisa tomar. Você está afastado, quer voltar? Tem alguém aqui que quer se entregar para Jesus esta noite? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém que quer se render aos pés de Jesus? Eu pergunto uma vez mais, mas como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser depois? Só entrega e espera para ver. Só toma essa decisão e espera para ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Tem alguém que deseja se entregar? Levante uma de suas mãos. Não temos ninguém. Aplauda o Senhor, toma o seu lugar e vá com essa palavra no teu coração. Aleluia. Vamos encerrar? Já está pronto lá, já será o mistério. Glória a Deus. Louva a Deus pelos irmãos que estão na live. Deus abençoe. Curta, comenta, compartilha. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva. Vamos ser os instrumentos online também, abençoar vidas que vão ver este culto ao longo da semana e do mês. Louva a Deus pela vida do Ministério de Louvor, os staffs, todos aqueles que trabalharam para o reino de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa. É o Rafa que está lá fora? Deus abençoe a vida do Rafa, todos os irmãos que estão lá servindo. Vamos ficar todos ali, não vá para casa. Vamos ficar todos ali conversando, cumprimente alguém, faça amizade. Esse é um ambiente, esse é um tempo que nós temos de comunhão com os homens aqui da Igreja Petro. Domingo eu espero vocês aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração, para a família. Então, convide a sua esposa, a namorada, um conhecido, um amigo. Venha cultuar a Deus neste domingo a partir das 19 horas. Vamos agradecer a Deus por este momento? Jesus, somos gratos, Senhor, por o momento que o Senhor nos deu, de estar aqui na Tua casa, Te adorando, cultuando, ouvindo a Tua palavra, e que aquilo que foi gerado aqui essa noite venha dar frutos, Pai, porque nós somente pregamos a Tua palavra verdadeira, genuína, e é a expectativa toda nela, segundo a nossa fé, segundo a cada coração que aqui está. Leva-nos em segurança, leva-nos, Senhor, para jorrar na vida de outros homens, mostrando aonde há luz, mostrando que há transformação, mostrando que o Senhor pode fazer o sobrenatural cada vez mais nas nossas vidas. Amém e amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente esse homem que está próximo, desejo uma boa noite, convide para estarmos juntos ali na confraternização. É isso.